quais tipos tem, no contexto geral, tá? Alguns do esboço aqui pode ter até um pouco, alguma informação a mais, alguma opção a mais, mas no geral, nós temos principalmente fundos de tijolo e fundos de papel. São os dois principais tipos de fundos imobiliários. Também vamos ter um extra, que é o fundo híbrido. O que é o fundo híbrido? É um fundo que contém um pouco do fundo de tijolo e um pouco do fundo de papel. E aí, nessa explicação aqui, tem um quarto tipo de fundo que está até dentro do de papel, mas ele é o fundo de fundo, ou seja, é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Mas vamos explicar um por um aqui. Primeiro, o fundo de tijolo. O fundo de tijolo é o mais fácil de entender. Por quê? Porque ele está mais atrelado com o nosso dia a dia, com o que a gente está acostumado. Porque é um fundo que de fato tem imóveis que estão alugados. Esses imóveis alugados vão pagar dividendos para o fundo imobiliário. O fundo imobiliário vai distribuir esse dividendo, que é um aluguel, para os acionistas. E nós temos diferentes tipos de fundos de tijolo, como o fundos educacionais, que são fundos de prédios de faculdades, de colégios, por exemplo, prédios do Objetivo, prédios de uma determinada faculdade, enfim. Fundos de shopping, que é um fundo que tem vários shoppings espalhados pelo Brasil. Dentro dos fundos de tijolos é um dos mais conhecidos, os fundos de shopping center. Então o shopping é construído, os lojistas alugam as lojas, pagam aluguel mensal e parte desse aluguel vem para o nosso bolso, né? Quem tem fundo de shopping aí sabe muito bem disso. MAL 11, HSML, XPML 11, VISC 11, enfim, tem uma pancada de fundo muito bom de shopping. Fundos de lajes corporativas são grandes prédios, prédios corporativos que tem no centro de São Paulo e em várias outras capitais do Brasil e outras cidades também. Fundos de ativos logísticos, os fundos de logística também são fundos muito bons, porque são galpões logísticos que normalmente são alugados para grandes empresas como Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza, enfim, várias dessas empresas, e são contratos de longo prazo. E aí o fundo tem essa previsibilidade de receita. E fundos de hotéis, entre outros. Esses são os fundos de tijolo. Para ficar fácil para vocês, imagine o seguinte. Pensa, porque com casa para o brasileiro é muito mais fácil. Imagina que o fundo imobiliário você comprou uma casa, essa casa você juntou com vários amigos, pegaram e vocês juntaram em 10 amigos. 10 amigos e compraram um terreno, construíram uma casa e alugaram essa casa. Cada um desses amigos, você e esses amigos, tem 10% dessa casa, porque são 10, dividiram em proporções iguais. Na hora que recebeu o aluguel, 10% vai para cada um. Ou, no caso do fundo imobiliário, se a gente pensar assim, 95% do aluguel é distribuído entre os 10. Os outros 5% fica para cuidados de manutenção, alguns custos extras da casa, enfim. E o restante é dividido para os acionistas. Com o fundo imobiliário é a mesma coisa. Já no fundo de papel, ele tem o mesmo funcionamento dos fundos de tijolo. Na hora de analisar é um pouco diferente, mas só que o problema é que o ponto é que ele não tem um imóvel de fato. O que ele tem são investimentos atrelados ao setor imobiliário. Esses investimentos podem ser em CRIs, LCIs, LHs. São investimentos que vão estar diretamente a um banco, atrelado a um banco. E aí eles vão receber em cima desses investimentos. E o que eles receberem mensalmente, eles vão distribuir também para os acionistas. E o fundo de fundo é um fundo que investe em outros fundos. Então, esse fundo, ele não tem um imóvel especificamente, ele tem uma carteira com outros fundos imobiliários. Então, a diversificação dele é ainda maior, porque ele compra vários fundos imobiliários e o fundo imobiliário por si só já é um ativo diversificado, porque normalmente tem vários imóveis ou vários tipos de ativos. E o fundo de fundo faz exatamente isso. Aqui tem um ponto extra. O fundo de fundo tem uma taxação dupla, porque o fundo imobiliário normalmente ele já tem uma taxa de administração, afinal tem pessoas cuidando dele.
E o fundo de fundo vai ter a taxa de administração do fundo original e a taxa de administração do fundo de fundo. Então tem uma taxa duplicada. Aí no caso, entre todos os tipos, esse é o que eu sugiro ter um pouco menos na carteira. Ele tem suas vantagens, mas na hora de montar a carteira, eu vou mostrar isso para vocês, pode escolher ter um pouco menos. E por fim, o fundo híbrido. O fundo híbrido é um fundo que tem um pouco de tijolo e um pouco de papel. E esses são os principais tipos de fundos. Aí